Bom dia. Então, hoje a gente está aqui para o nosso terceiro vídeo sobre indústria cultural. Então, a gente vai fazer o seguinte. Existem pelo menos 3 correntes teóricas que analisam a indústria cultural. A Escola de Frankfurt, que é a mais famosa, que é a que mais cai no Enem, vestibulares e tal. Tem os integrados, que rebatem a Escola de Frankfurt, e tem uma linha teórica mais recente chamada Estudos Culturais, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a Escola de Frankfurt, tá? Então, assim, a Escola de Frankfurt, ela é uma linha teórica formada por alguns autores, principalmente alemães, marxistas, e que viveram a experiência da Segunda Guerra Mundial. Então, além de viverem a experiência da Segunda Guerra, eles também viram, assim, o fortalecimento da indústria cultural, né, da cultura de massa, através da televisão, do cinema, do rádio, das revistas e tal, né? Então, dependendo, claro, os autores da Escola de Frankfurt não pensavam exatamente iguais, né, uns aos outros, mas tinha assim uma corrente que dá para fazer com que se torne assim um grupo, né? Então, é o seguinte, para a gente pensar a Escola de Frankfurt, o que eles defendiam, o que eles analisavam, a gente tem que pensar antes no conceito de ideologia para Marx. O conceito de ideologia para Marx, ele, às vezes, ele não é assim linear, né? Em algumas obras ele muda um pouco e tal, mas dá pra gente pensar de maneira simplificada na ideia de ideologia da seguinte maneira. Vamos pensar assim. Para Marx, a sociedade, né, se dividia em infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura seria aquela parte toda da economia, do trabalho, das relações de trabalho, dos meios de produção, toda a questão, né, necessária à sobrevivência mesmo, né? Então aqui seria a infraestrutura. E teria a superestrutura, que seria toda a parte das ideias, né? Então seria, por exemplo, as leis, a arte, a cultura, né? Todas essas questões aí. Então, Marx dizia o seguinte, que a relação entre os dois é uma relação dialética, um acaba influenciando o outro, mas que, em última instância, o que é mais determinante é a infraestrutura. O que ele quer dizer com isso? Marx quer dizer que, no fim das contas, o que move as pessoas é a necessidade material de sobrevivência, se o cara tem o que comer, né? Então, a infraestrutura acabaria sendo determinante em última instância, certo? Tá. Então, para o Marx, a ideologia seria as ideias, o modo como a burguesia via o mundo, tá? Então, o burguês vê o mundo a partir dos seus próprios interesses, né? Então, por exemplo, o que ele quer, qual é o objetivo do burguês, né? Ele quer lucrar, né? Ele quer ganhar dinheiro, então, para isso, ele tem que fazer com que a sua empresa, a sua indústria produza mais, lucre mais, e se ele puder pagar menos para os seus funcionários, melhor para ele, certo? Então,
Acontece que o que a burguesia faz, segundo o Marx, a burguesia faz com que o proletariado, que são, né, os trabalhadores assalariados, pensem a partir das ideias, da visão de mundo, da ideologia dos burgueses. Como assim? A partir dos meios de comunicação de massa, por exemplo, o proletariado, né, o trabalhador assalariado, ele assiste lá televisão, escuta rádio, escuta música e tal, e através desses produtos culturais começa a ver o mundo com os olhos do burguês. É como se colocasse um óculos, né, um trabalhador, e aí ele visse, ao invés de ver os seus próprios interesses de classe, ver através dos olhos do burguês. Então, por exemplo, quando o burguês quer fazer com que o Estado privatize alguma empresa pública, por exemplo, uma empresa que fornece água para casa de todo mundo, né? Então, ao invés da empresa que fornece água ser do Estado, o burguês quer que o Estado venda essa empresa para uma, né, para os burgueses, né, para alguém, de tal maneira que haja concorrência, né? Seriam as leis do mercado. Mas será que é do interesse do trabalhador que a água seja vendida para ele por pessoas, por empresas particulares que podem aumentar o preço, que podem na concorrência ou a água é algo fundamental e que tem que ser fornecido pelo Estado, né? Que o preço então não pode ser do mercado, mas tem que ser do interesse público, né? Então seria do interesse público, né? Então os interesses do proletariado, do trabalhador assalariado, ele mesmo ele não consegue perceber, ele não consegue ter consciência da sua própria classe, porque ele está com os olhos enevoados, né? Vendo através dos olhos do burguês. Então, para Marx, a ideologia sempre é a ideologia burguesa, uma visão de mundo falseada, né? Que não é da realidade do trabalhador assalariado. Para o Marx, o proletariado não tem ideologia. Para o Marx, o que o proletariado pode ter é consciência de classe, ou seja, quando ele passa a ver os olhos a partir da sua própria classe. Ele pega e reconhece no outro trabalhador um igual a ele e percebe que os seus interesses são diferentes dos interesses do patrão. Quando ele faz isso, ele passa a ter consciência de classe. Bem, o vídeo já tá mais longo. Eu só falei sobre isso. Então, vamos fazer o vídeo seguinte. A gente vai falar só sobre a escola de Frankfurt, beleza?